Bom, gente, continuando então o questionário, então a questão é número 4. Qual deve ser o atendimento de uma parada cardiorrespiratória no paciente com via aérea avançada invasiva? Então, assim, vamos começar esclarecendo o que é uma via aérea avançada invasiva. Então, quando a gente fala de um paciente com via aérea avançada, quer dizer aquele paciente entubado, tá? Toda vez que a gente vê um paciente que ele precisou entubar, precisou usar o tubo, ele não tá mais respirando por conta, sozinho, ele tá respirando por meio, né, desse tubo, tá? Então, esse paciente, ele vai ter o que se chama aqui, né, de via aérea avançada. Então, como é feito o atendimento nesse paciente? Então, aquele paciente que ele já está entubado, porém, ele precisa de um suporte, ele precisa de um atendimento porque ele está numa parada cardiorrespiratória. Então, as compressões elas vão ser contínuas, com uma frequência de 100 a 120 por minuto, tá? E uma ventilação a cada 6 segundos. Quer dizer o quê? Que não vai parar, como no atendimento sem via aérea avançada. Como que a gente faz o atendimento sem via aérea avançada? Então, são 30 compressões, 2 ventilações com o uso do ambu, tá? Isso no paciente que não está entubado. Entubou o paciente, precisa continuar fazendo o suporte, então a gente não vai interromper as compressões para realizar a ventilação. Então, as compressões vão ser contínuas e quem estiver cuidando da via aérea vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos, sem que o profissional que está na compressão pare de fazer a compressão, tá? E a cada 2 minutos vai ser feita a conferência se esse paciente teve um retorno, tá? Se ele voltou a apresentar circulação ou expansão torácica. 5. Fale 5 situações que não deve se iniciar o suporte básico de vida, o RCP, tá? Então, 5 situações. Então, a primeira delas é em situações de decapitação, que cortou a cabeça fora, tá? Então, não adianta, né, fazer, não tem como. Carbonização, tá? Quando o paciente já tá ali carbonizado ao extremo, com uma queimadura ali a mais extensa, né, de 4º grau, super extensa, em carbonização, não adianta, não tem o que fazer. 3. Traumas gravíssimos com órgãos expostos, tá? Que é aquela situação que o paciente, que a pessoa já tá ali, né? Praticamente em óbito, não tem mais o que fazer, tá? Então, não deve se iniciar o suporte. Rigor da morte, que é a rigidez cadavérica, quando a pessoa já tá até rígida, tá? Não tem o que fazer. Ou se ela estiver em estado de decomposição. Então, a gente não deve iniciar nessas situações. Vamos ao segundo questionário. Então, a número 6, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Quais são algumas recomendações para o uso do DEA, tá? Então, aqui no slide a gente vai ter a chegada do DEA, tá? Então, assim, em algumas situações a gente vai precisar fazer o uso do DEA. Porém, para o uso do DEA a gente precisa tomar alguns cuidados, tá? Então, lembrando que o DEA, ele vai fazer a conferência do ritmo do paciente, isso no atendimento extra-hospitalar, ou seja, fora do hospital. Então, é como se fosse um robozinho, né? Ele vai reconhecer o ritmo e dizer se aquele ritmo é chocável ou não e vai fazer a descarga, tá? Quais são algumas recomendações, tá? Então, uma delas é no caso para a pessoa que estiver molhada, tá? Então, a gente não vai utilizar o DEA no paciente molhado. Por quê? Porque a água conduz eletricidade. Então, se ela tiver molhada, pode machucar tanto a vítima como o profissional, tá? Outra recomendação, a gente tem que se certificar, né, de que o aparelho está funcionando adequadamente, né? Colocar as pás, né, de forma correta. Outra recomendação é a preparação da área do peito, tá? Então, lembrando que a gente deve tomar cuidado, observar se o paciente tem algum dispositivo, por exemplo, marca-passo. Tá? É bem fácil de fazer essa verificação. O marca-passo é um corte que fica, assim, bem exposto, é bem fácil de você conseguir detectar a presença do marca-passo. Então, se tiver marca-passo, a gente coloca 2 centímetros abaixo do marca-passo, tá?
Quando o paciente tiver pelos, né, no peito, então a gente pode fazer a tricotomia também, porque se tiver presença de pelo, as pás elas não vão aderir e elas não vão conseguir fazer o choque adequadamente, tá? No caso de piercing também, algumas mulheres, né, se tiver piercing, então a gente tem que ter uma distância desse piercing de 2 centímetros, igual com o marca-passo também, porque se tiver alguma joia, pode conduzir eletricidade, tá? Então pode provocar uma queimadura. Mulher que usa sutiã também tem que retirar o sutiã, porque às vezes o ferrinho do sutiã, né, aquele suporte metálico do sutiã, pode conduzir eletricidade também. Outra recomendação, tá? É colocar de forma correta as pás, tá? Aí eu acho que já é outra questão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, qual o local para a colocação das pás do DEA, tá? Explica o que acontece quando é colocado as pás do DEA. Então, vamos ver aqui o local para ser colocado o DEA. Então, a gente vai, né, colocar, né, esses adesivos, tá? E o aparelho vai dizer se está colocado no local correto. O primeiro coxim vai ser aplicado abaixo da clavícula na parte superior direita do peito, tá? Então, um do lado direito, aqui mais para cima, e o outro vai ser colocado abaixo do mamilo ou do peito à esquerda, tá? Um pouco abaixo do coração. Então, isso no adulto. Na criança, é outro tipo de pá, tá? É uma pá diferente, e a gente vai utilizar uma na frente e uma atrás, tá? No adulto, as duas são na frente, tá? Na criança é uma à frente e outra atrás. E o que que ele vai fazer, tá? O que que quando a gente coloca, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer a verificação, né? Ele vai fazer a análise, né, da situação do ritmo cardíaco, tá? Então, é isso que ele vai fazer. E ele vai, né, como eu disse, ele é um robozinho, ele vai dizer se é recomendado o choque ou não, tá? E quando for recomendado o choque, ele vai pedir o afastamento das pessoas, porque quando é disparado o choque, se alguém estiver próximo, né, ou encostado à maca ou aonde o paciente estiver, pode levar essa descarga, tá? Então, é isso que ele vai fazer. Na 8, explique qual a finalidade do uso do DEA, tá? Então, aqui eu falei para vocês lerem esse artigo que eu mandei para vocês, tá? Então, cada um, esse daqui é mais pessoal, tá? Seria, na verdade, um breve resuminho da finalidade do DEA, né? Falam com um pouco mais detalhe, né? O que ele faz, né? Qual que é a finalidade do DEA, tá? Daí essa resposta cada um vai fazer a sua individual. Muito obrigada.